Olá, professor Pondé, uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite. Gratidão e honra todas nossas. Professor, a nossa pergunta é assim: eu venho do ensino público, que tinha uma excelente qualidade, até processo seletivo para entrar, e a escola particular era onde se estudava para passar de ano. E a gente percebe o ensino particular hoje com mais qualidade, com desempenho melhor, e quando a família tem condições, ela leva a família para o ensino particular. Isso no ensino básico, mas no ensino superior, eu, trabalhando diretamente com as instituições, percebo a mesma dinâmica, que o ensino superior também vem ascendendo uma qualidade e nas áreas de tecnologia de saúde hoje até supera várias das nossas tão assim queridas federais, desejadas federais. O que o senhor pensa disso tudo? Por que isso acontece? Dá-nos aí um vislumbre, por favor. Olha, na realidade isso é uma coisa que eu já escuto há algum tempo, né, esse processo. E eu quase diria que era um pouco previsível, porque se o processo dentro da escola pública foi de sucateamento da escola pública, e quando você tem uma instituição que ela vai sendo sucateada, as pessoas que têm mais escolha por condições materiais e tal, elas se afastam disso. É sempre assim, né. O caso da escola pública também teve é muito comum, em São Paulo se fala muito isso, quando se está discutindo essa coisa, que teve um afluxo gigantesco de pessoas, né. Quando fala: "Ah, eu estudei em escola pública, era tão bom", aí outro fala: "Ah, mas só tinha 10 alunos, agora tem 150.000 alunos". Mas, de qualquer forma, esse sucateamento da escola pública um dia ia chegar na universidade. É inevitável, porque você tem, à medida que a sociedade se tornou mais cara, mais complexa, as relações sociais mais tensas, o crime piorou, né? A gente tem, inclusive essa semana no Jornal da Cultura, a gente estava discutindo um caso lá do México, que teve 19 candidatos mortos pelo crime organizado. O meu colega de bancada, o Sérgio Fausto, cientista político, ele falou assim: olha, crime organizado no México, 19 candidatos mortos. No Brasil, cresce o crime organizado, 3 pontos. Sim. Né? Então, me parece um processo quase que pela mesma causa, quer dizer, sucateamento dos aparelhos do Estado, desinvestimento na educação, mesmo que acompanhado por um discurso ideológico gigantesco. O fato é que, à medida que as escolas particulares do ensino público conseguiram, primeiro, vencer o preconceito que tinha contra elas, que era coisa para se passar. Ah, você não entrou na pública, você entra na particular. Na medida em que a escola particular começou a ter mais dinheiro, ela começou a atrair bons professores, bons quadros, porque havia também uma coisa que era assim: o profissional que ia para dar aula na universidade, ele queria sempre ir para as tais das federais ou as estaduais, que em São Paulo são muito fortes também, né? Mas assim, o que acontece agora é que muitos desses profissionais acabam indo para as particulares, e as particulares começaram a investir em doutorado, mestrado, pós-graduação lato sensu e tudo isso, e acabou fazendo com que você tivesse um nível crescendo na sala de aula. Porém, a gente tem que lembrar uma coisa: Sim. a universidade tem uma função de pesquisa, né? Você tem alguma, não vou citar nomes, mas assim, você tem algumas instituições privadas no país, universidades, que já demonstram resultados de pesquisa, Hum, né? Mas quem sempre foi responsável por pesquisa no país foi a universidade pública. verdade. O problema é que pesquisa custa caro. Uhum. A universidade pública, como normalmente o agente público no Brasil pensa assim, ele acha que ele tem que ficar longe de qualquer coisa do mercado que faz mal à saúde, né? Fato. E você não consegue manter pesquisa sem mercado. Todas as Uhum. grandes universidades do mundo que fazem pesquisa junto com o mercado, né? Efetivas, né? Com iniciativa que vem junto com o mercado. A escola privada ela pode fazer isso com melhor desempenho.
Porém, Uhum. afora certos casos que seguramente começam a aparecer, olha, Sim. pesquisa feita por tal instituição, em tal área, aí no caso, inclusive em áreas de comportamento e humanas, Sim. as privadas começam a aparecer também. E tem um outro detalhe, sabe, professor, tem um detalhe interessante que é o seguinte, na imprensa e na mídia, eu diria que nos últimos 20 anos, a mídia e a imprensa, ela começou a buscar comentários e análises de docentes do nível superior em universidades privadas. Isso é uma coisa Sim. muito clara. Quer dizer, antes, quando eu era aluno em São Paulo, na USP, era assim, só se perguntava na USP. Verdade. Então, São Carlos, talvez a Uhum. Federal de São Carlos, a Unesp. Agora não, agora você tem um leque de especialistas capacitados e com produção em Uhum. universidades particulares. Então você vê muitas vezes muito mais gente de universidade particular discutindo, comentando do que de universidade pública. Verdade. Isso. Excelente, professor. Bem entendido. E também eu vejo muita questão da efetividade, porque o público, as famílias e mesmo os estudantes adultos pensam, eu preciso de uma formação para ter um trabalho, para Sim. ter assim uma ascensão social. Concorda com isso? Isso também é uma dinâmica do de fora para dentro, Sim, da percepção do público. sem dúvida nenhuma, quando você começa a pensar, pode ser um clichê, mas quando você começa a pensar, ah, não, tem greve 6 meses, não tem aula, como Ah, acontece na universidade pública? Isso aconteceu comigo, né, opa, quando eu era aluno de universidade uhum, pública. comigo também. Então, assim, os próprios pais e os alunos começam a olhar para isso e pensar, bom, então já não vale a pena, é melhor você. É claro, porque tem aquelas privadas que de fato continuam muito ruins, Sim. né? Mas aquelas privadas que subiram na Uhum, opinião e no desempenho e na marca, como se fala em branding, sim, então é melhor estudar lá, é organizada, não tem greve, sim. né? Uhum, E à medida que ela tem mais um campo de pesquisa, ela tem mais material, inclusive muitas vezes em equipamentos. uhum. Você tem, por exemplo, na área de comunicação, que eu conheço um tanto mais, as universidades privadas, elas têm muito mais equipamentos Exatamente. do que as Claro, públicas, né? E então os alunos, quando ainda estão na faculdade, eles já começam a entrar em contato com um certo conjunto de equipamentos que eles uhum. vão ter que lidar no mercado, que a pública é um sucateamento total, né? Sim, sim. Então, isso seguramente os pais olham de fora e pensam, olha, de repente é melhor você vir para cá, porque aí é um ambiente mais seguro, inclusive. Tem um Uhum. aspecto interessante também. Não é interessante, é triste. É, Mas é essa coisa de que as instituições privadas, elas oferecem mais segurança para os pais ao colocar os filhos dentro daquele espaço, sim. entendeu? Uhum. E isso muitas vezes conta. Isso, claro, se são pais que têm condição. Então, quando você olha daqui para lá, o que pode acontecer? Pode acontecer que a universidade pública se transforme em algum tempo na escola pública. Só vai que não tem condição de fazer coisa melhor. É, como você disse, triste, não é? Isso é triste, Puxa vida. triste. Olha, muito obrigado pela participação. É uma honra, reitero mais uma vez, tê-lo aqui conosco para agregar valor nessa jornada nossa, a gente buscando aí a excelência. A gente trabalha e acredita que o ensino particular mineiro hoje é o melhor do país e a gente quer trazer os melhores aqui para agregar mais valor ainda nesse reconhecimento. Muito Muito obrigado obrigado, pelo viu? convite. Obrigado, professor.